Então vamos lá? Bom, crise global. O que aconteceu no Japão, nos Estados Unidos e na Europa? Então assim, a gente tem tido uma conversa ao longo dessa semana de várias pessoas tentando explicar. Eu vou tentar trazer aqui para você de forma mais tranquila e vou te dizer também o que isso impacta na sua vida, que é o que interessa, né? Então há 17 anos o Japão não subia a taxa de juros. Durante esse período, muitos pegaram dinheiro emprestado no Japão a juro negativo e compraram ativos fora, embolsando essa diferença. Para você entender, assim, a gente tem a taxa básica de juros de um país. No Brasil, a gente está com a taxa de 10,50%. Para você tomar um empréstimo no Brasil, você precisa pagar no mínimo isso, exceto para empréstimos subsidiados, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Então, o Japão, por anos, teve um juro que era negativo. Então, a taxa básica de juros japonesa era negativa. As pessoas pagavam para emprestar dinheiro para o governo. Raul, mas por que alguém faria isso? Você tem que entender que quando alguém tem muito dinheiro, né, na casa dos bilhões e bilhões de reais, faz muito mais sentido para essa pessoa não perder dinheiro do que ganhar dinheiro necessariamente. O Japão viveu isso por anos. E aí o que acontecia? Obviamente, né, os investidores japoneses tomavam empréstimos ali a preços interessantíssimos e utilizavam esse empréstimo para investir não só na bolsa de valores japonesa, como na bolsa de valores do mundo inteiro. Então eles pegavam juros baixinhos, ali, como se estivesse tomando um empréstimo a 1%, 3% e investindo em países, por exemplo, como o Brasil, que está pagando 10,50%, ou investindo na bolsa de valores e recebendo uma rentabilidade muito acima dessa média. Isso ficou assim por muitos anos, até que, de repente, o governo japonês subiu a taxa de juros em 0,25%. Lembra do filme Godzilla? Foi praticamente aquilo, né? Só que com o índice japonês. E aí olha só o que aconteceu. O Nikkei aqui, você consegue perceber que ele chegou a cair 13,96% nesse mês. Mas assim, em um dia só ele chegou a cair mais de 10%, né? De uma vez, quando o governo japonês, ele avisou que aumentaria a taxa de juros. Nesse cenário, investidores japoneses ficaram loucões ali com medo, né? De perder as possibilidades. O Japão já há anos não via o índice subir, porque lá na década de 80 e 90 o Japão teve uma grande expansão, né? Era um momento ali que a gente via as empresas japonesas famosíssimas, a Sempre Toshiba, a Sony, a Nikon. A cada 10 empresas que você via, 5 empresas eram japonesas. Ele também é o auge da cultura japonesa bombando no Brasil, com Pokémon, com aquela coisa toda. Então o Japão foi um país que estava num momento maravilhoso ali, naquela década. Depois, ele ficou anos em queda. Então você consegue perceber aqui, ó, no começo ali, lá para 17 de novembro de 1989, o índice estava 35 mil pontos e agora você olha o índice japonês, a gente está praticamente, né, nos mesmos números que a gente teve lá atrás. É simplesmente uma loucura, né? Agora que o Japão tinha se recuperado e agora começou a cair novamente com essa taxa de juros. O Japão aumentou essa taxa de juros com medo da inflação. Aí você pensa, com medo da inflação? Quanto estava a inflação japonesa? A inflação japonesa, quando eles ficaram com medo, estava em 2%. O Japão tem economia extremamente estável, né? Para você ter noção, esse 2% está acima da meta estabelecida por eles. A nossa meta aí fica em torno dos 4 e alguma coisa, né? Num ano bom. Então, assim, isso aqui estava muito complicado. O ien teve uma forte valorização frente ao dólar, os exportadores se preocuparam com isso ali, não é um cenário ideal. E aí, junto com essa informação, que já seria meio caótica, né? A economia mais sólida do planeta ali, sentindo as dores ali da inflação, a gente também teve os dados da economia americana, né? A quantidade de empregos nos Estados Unidos ficou bem abaixo daquilo que eles tinham divulgado que ficaria, né? O que é? Todo país, ele avisa ali mais ou menos a expectativa de geração de emprego, a expectativa de inflação e etc. Independente de que número seja, né? Importa se o número é bom ou ruim, é importante que o país acerte as estimativas que ele tinha. E aí, na sexta-feira, no dia 2 de agosto, foi a hora que começou a se materializar, só que era uma sexta-feira, a gente só sente na segunda, né? Então, na sexta-feira, saiu o relatório de empregos dos Estados Unidos. E aí, esse relatório mostrou que a economia criou somente 114 mil empregos em julho. Foi muito abaixo das expectativas ali, e a taxa de desemprego aí acabou aumentando para 4,3%. Esses dados aí aumentaram os temores de uma recessão e preocupações ali de que o Federal Reserve possa ter demorado demais para reduzir as taxas de juros. Por quê? Porque a gente estava falando, poxa, tá gerando mais emprego que o normal, tá gerando mais emprego que o normal. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele ficou segurando, ele falou, não vou aumentar porque a inflação ainda não tá sei lá o quê. Agora parece que eles exageraram nesse remédio, né? E esse remédio acabou se tornando veneno. Por quê? Porque pode ter desaquecido completamente a economia americana. Então foi um cenário muito ruim também. Para completar, as ações de grandes empresas de tecnologia ali, como a Amazon, a Intel, sofreram quedas significativas
significativas aí depois que elas divulgaram os resultados trimestrais também, que foram extremamente decepcionantes, e as projeções também com altos gastos em inteligência artificial. Todo mundo de repente agora quer ter a sua própria inteligência artificial, todo mundo quer ganhar um dinheirinho com a inteligência artificial, todo mundo tem que fazer isso porque o investidor está precisando. Só que isso exige um custo gigantesco, né? Aí a gente teve esse impacto muito forte, né? O Nasdaq, que é o índice considerado aí o índice das empresas mais de tecnologia, etc., ele entrou numa correção técnica, né? E ele acabou caindo já na sexta-feira 2,4% e ficou 10% abaixo do seu recorde de julho. O S&P 500, que é o índice que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? E o Dow Jones, que são outros índices importantes lá dos Estados Unidos, registraram quedas muito fortes também. A gente teve ali o problema dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que caíram também com o rendimento do Tesouro de 10 anos, aí caindo quase 40 pontos na base na semana passada. A expectativa desses cortes mais agressivos nas taxas pelo Fed levou a um aumento também no preço dos títulos, né? Então, complicação. E aí no Brasil, o que a gente tem a ver com isso? Bom, se tá todo mundo ali, os países mais estáveis do mundo, estão com algum problema, né? Japão, Estados Unidos, os maiores mercados ali estão sentindo alguma coisa, lembra que o Brasil é como se fosse uma small cap, uma empresa pequenininha, né? Então a gente é considerado um país mais arriscado, com uma dificuldade política muito maior, com uma economia muito mais sensível a isso, e nós somos um país exportador de commodities. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, né? Mas produtos como carne, soja, produtos que não importa a marca, minério, que você compraria de qualquer produtor, isso aí é um tipo de produto que não tem um amplo valor agregado. Se toda a cadeia global está diminuindo a produção, quem sofre mais? Quem vende insumos para que eles produzam. No caso, nós aqui, né? E aí a gente foi afetado ali. Não fomos tão afetados, porque a gente já tinha sido afetado muitas vezes aí ao longo desse ano, né? A gente já vem de uma economia que está meio cambaleando, já vem de indicadores ali um pouquinho mais complicados. Aí a gente vem para a Europa, né? O índice DAX da Alemanha também acaba caindo 2,9%. E o único país ali da zona que não teve problema, né? Que não virou uma zona nesse período aí agora foi a Inglaterra, o Reino Unido aí, que realizou seu primeiro corte de taxa de juros em 4 anos, né? Então a reação do mercado foi mista, porque por lá, cortando juros significa que a economia vai aquecer mais, mas com esse problema no mundo inteiro, fica difícil acreditar que o cenário vai ser bom com essa crise global inteira. Para completar, o nosso menino, né? Warren Buffett, tá aí um menino, mais de 90 anos, rapaz respeitável. Garoto. Considerado um oráculo, né? Então, assim, ele é o cara que todo mundo fala, que é isso, né? Que tá acontecendo? Ele chegou a atingir um caixa de 277 bilhões de dólares. É tipo um PIB do Brasil que o cara tá de caixa, de brincadeira, não é um PIB do Brasil, tá, gente? Mas é muito dinheiro que ele tá de caixa. É o maior caixa da história, né? Aqui da Berkshire Hathaway. Ele fez a venda das ações de Apple e tá com caixa gigantesco. Soma tudo isso. O que o mercado financeiro começa a discutir? Olha, talvez a gente esteja chegando numa das maiores crises de todos os tempos. Tá todo mundo sabendo, né? Menos eu que não tô sabendo ainda. Alguns investidores começaram a se assustar. O que existe aqui de material nisso? De fato, os números dos países não são bons, né? De fato, a economia parece estar enfrentando um momento muito específico, mas a economia, ela é sempre cíclica. O que você precisa pensar? Se você é investidor gigantesco e você está posicionado, é um cenário que você precisa pensar. Você está completamente posicionado, você não tem renda fixa, você não tem um tesouro, você não tem um investimento para balizar isso aqui, você não tem um ouro, não tem uma posição mais globalizada, né? Diversificando em diversos países, diversificando também muitas vezes ali em Japão, em China, em Estados Unidos, na Europa, etc. Você vai ter uma crise mais global, você vai poder aproveitar uma parte do seu patrimônio, vai poder reinvestir mais, né? Pegar aqueles dividendos, etc. Vai poder reinvestir e comprar múltiplos melhores. Você consegue se organizar. E, obviamente, se você gere um patrimônio aí acima de 5, 6 milhões, você conta com uma consultoria, né? Ali, espero que de pessoas que saibam viver esse momento de crise aqui. Agora, você é investidor pequeno, tá começando agora, tá construindo patrimônio. Sinceramente, o que você precisa nesse momento, né? O que eu vou falar aqui é complicado, porque a gente tá falando de crise, ninguém gosta de ouvir isso, né? Mas o que você precisa aqui é levantar as mãos e agradecer, porque chegou o momento, né? Essas crises, você pode assistir os vídeos mais antigos aqui do canal, lá em 2020, etc. A gente comprando, e você vai ver depois a carteira do canal subindo uma valorização absurda, né? Você pode ver os vídeos da época, tem gente comentando, falando, agora a bolsa acabou, sei lá o quê. Pessoal, se a gente não acordar amanhã e deixar de consumir, se a gente não deixar de ter conta no banco, se a gente não deixar de comprar carro, se a gente não deixar de abastecer o carro, se a gente não deixar de comprar comida, se a gente não deixar de viver, necessariamente as empresas, as maiores empresas do Brasil e do mundo inteiro, elas vão sobreviver. Pode ser que elas tenham números piores, pode ser que elas tenham uma relação um pouco mais complicada. Então, é um problema? É um problema. Agora, o dinheiro que tá na bolsa não
não adianta você querer fazer aqui, ó, igual o Warren Buffett, fala, pô, Raul, se o Warren Buffett tá com caixa bombadão, eu vou ficar com caixa bombadão. O que é seu caixa bombadão, né? Porque você vai ter o quê? O dinheiro de onde? Você vai tirar agora? E se as ações não caírem da maneira que você tá pensando? Porque a crise, às vezes, ela se desenha de uma maneira e às vezes não acontece. Aí você faz uma venda aqui agora, vai pagar um monte de imposto, vai pagar tudo, sei lá o quê, com ganho de capital, para depois tentar entrar, o desenho não acontece. Então, não tome esse tipo de decisão. O Warren Buffett, ele não é um cara igual a você, igual a mim, que tá aqui falando assim, poxa, eu tenho acesso aos investimentos do mercado, eu vou dar uma olhada, eu vou fazer uma análise. Não. O Warren Buffett, ele senta ali na mesa, né, na mesa dele do telefone, eu já falei isso no vídeo dele, né, que as pessoas estavam com medo. Ele senta aqui no telefone e ele liga pro presidente da República e fala, pô, e aí, velho? O que tá rolando, né? Ele liga pro presidente do Banco Central. Ah, Raul, não pode, isso aí, sei lá o que, manipulação de mercado. Gente, não acreditem nisso, tá? Você não é multibilionário, você não tem o poder que o Warren Buffett tem, você não tem ali a capacidade de fazer pressão. Um caixa desse tamanho faz pressão até mesmo no dólar, faz pressão em qualquer coisa. Então, assim, é um nível de investimento que você não tem. O que você precisa esperar é, desenhou as oportunidades, começou a aparecer empresas muito boas, e aí não é porcaria, tá? Não é tudo que cai nesse momento que é bom. As empresas mais arriscadas, inclusive, caem mais. Você vai pegar aquelas empresas que você sempre quis e que os múltiplos estavam muito esticados, então você vai observar elas agora, elas vão começar a ficar mais baratas. O PL vai diminuir, né? O preço sobre lucro dessas empresas, o PVP vai diminuir e você vai fazendo seus aportes mensais. Beleza, normal. Na data que você tem que aportar, não fica esperando, janela de sei lá o que, não. Vai fazer um preço médio no meio da crise. Quando as empresas forem saindo da crise, você vai continuar aportando e tal, subiu. Você vai estar ali com uma redução do seu preço médio natural. Quem é aluno da UVP, nessa preocupação não tem, né? Por quê? Você vai lá no diagrama do Cerrado, a gente tem um ambiente que o cara coloca, caiu dentro das possibilidades, ele já sabe o que é bom, o que não é, né? Caiu aqui dentro das possibilidades dele, dentro da carteira dele mesmo. Olha só, o que você pode fazer aí também. Eu já ensinei a fazer isso aqui na planilha, né? Você pode ver aqui, vou deixar aqui o vídeo aqui em cima, para você que não é aluno da UVP ainda, mas olha que simples. Então o cara que tem aqui, tá a carteira dele aqui inteira, né? Tá aqui a carteira, as ações nacionais, essa carteira aqui é um exemplo, tá, gente? Não vai copiar a nota disso aqui, porque isso aqui tá tudo zoado. Eu só uso isso aqui nas aulas e aí eu gravo aqui para vocês não ficarem copiando as coisas sem entender o que tá fazendo, eu coloco uma carteira hipotética. Mas, por exemplo, se tem uma empresa que tem nota 8, ela tem que ter 9,22% da carteira. A mesma coisa vão ser os fundos imobiliários. Cuidado com os ativos, gente. Esses ativos são tudo aleatório, tá? Isso aqui é realmente somente uma carteira de exemplo, então não vale copiar isso aqui, porque senão você vai arrumar problema. Então você vai ver aqui, tem as notas da carteira, né? Tem um ali que tá com 2, então ele vai ter um percentual da carteira de 10, o outro vai ter um percentual de 4, o outro aqui tá de 44, quanto que a gente tem atual dele na carteira, e tem o limite daquilo que a gente quer ter. Além disso, quando o aluno chega aqui nas metas dele, ele tem aqui, por exemplo, olha só, eu quero ter aqui 15% de ações nacionais e quero ter 30% de ações internacionais. Aí ele tem os ativos dele aqui, todos os ativos ficam aqui no mesmo lugar. Aí na hora de investir, a pessoa tá aqui, por exemplo, ela fala, vou colocar aqui 10 mil reais no investimento, né? Tô aqui com 10 mil reais, ela vai colocar. O sistema já vai falar para ela automaticamente onde ela precisa colocar, né? Então, ações internacionais, foi o que caiu, é aquilo que caiu, é aquilo que tá bom no momento, de acordo com seus próprios parâmetros, de acordo com a posição que você quer ter, poxa, tá faltando aqui, você vai investir. E aí ele vai falar quantos por cento da sua carteira você tem de total, né, nesse ativo e quais ativos que você tem que rebalancear. Seja criptomoeda, seja o que for, tudo dentro do mesmo ambiente, né? Então o que você precisa fazer aí é isso. Define o seu percentual máximo de exposição, caiu, você tenta chegar nesse percentual de novo. Lembrando, para você fazer uma avaliação dessa daqui, você precisa ter certeza que essa empresa tem lucros consistentes, que ela tem uma dívida líquida equilibrada e tal. Não vale comprar qualquer coisa na crise somente porque caiu, tá bom? Então lembra disso, é muito importante você ficar atento com isso. Raul, entendi, né, que na crise o que vale a pena é a gente se preparar para comprar bons ativos. Eu gostaria de aprender um pouco mais a fazer esse gerenciamento. Estou investindo sozinho, não estou sabendo muito bem o que eu estou fazendo. O que eu posso fazer? Bom, eu vou te dar um conselho, né? Você pode abrir aí alvp.com.br, clica aqui nesse botão, faça a sua análise de perfil, preencha aqui para mim algumas perguntas, né, sobre você, sobre os seus objetivos financeiros, etc. Depois que você terminar de preencher isso aqui, a gente vai te chamar no WhatsApp e aí a gente vai trocar uma ideia. Se você é um investidor pequeno, médio e tal, você vai fazer ali o treinamento da UVP. Se você for investidor grandão, avisa, fala assim, olha, eu já tenho mais dinheiro, tenho um patrimônio grande. E aí, além do treinamento, a gente também vai colocar um consultor para te ajudar, né? Então ele vai dar uma analisada ali na sua carteira, etc, coloca um consultor para te ajudar junto. Raul, tem como fazer só a consultoria? Não é inteligente. Por quê? Porque você não vai saber se o consultor tá falando a verdade ou não vai estar alinhado com os seus objetivos. Então o que a gente recomenda é fazer o treinamento e entrar na consultoria depois ali do treinamento ou simultâneo ao mesmo tempo, né? Você vai conseguindo ali esse atendimento. Raul, te conheci agora, como é que eu vou saber se isso aqui funciona? É muita gente falando muita coisa no YouTube. Cara, o que eu recomendo sempre pra você, qualquer coisa que você vai comprar, tá? Chega aqui, pesquisa o nome, ó. Reclame Aqui, vai lá, pesquisa o nome da empresa, né? Pesquisa aí, aqui você tem a única verdade possível. A gente tá aqui registrado há mais de 4 anos, pode ver aqui, ó, 41 mil visualizações, verificado aqui e nunca teve nenhuma reclamação, né? Você não tem aqui ninguém falando, olha, o Raul é sacana, etc. Por que ninguém fala? Exatamente porque a gente tem um compromisso. Entrou na UVP, não aprendeu a investir, eu
tenho um compromisso com vocês aqui no YouTube. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. Você não precisa confiar em mim. Eu tô confiando em você primeiro, né? Ah, Raul, e se eu falar que não aprendi só de sacanagem? Bom, eu acho que a vida devolve lá na frente, né? Mas eu vou fazer minha parte e você vai lá e normalmente as pessoas são honestas, né? Então você recebeu uma coisa, foi legal, foi bacana, as pessoas tendem a agradecer. E aí, se você quiser saber se esse sistema funciona, é só você pesquisar o nome das companhias aéreas e dessas coisas que dá problema aqui, né? Que você vai ver aí como é que eles têm aí uma quantidade de reclamações absurdas, né? Você pode pesquisar por empresas aí que você vai ver que tem um número ridículo de visualizações e tem várias reclamações exatamente porque são produtos ruins, né? Inclusive, nenhuma escola de investimentos no Brasil consegue oferecer essa garantia que a UVP consegue, tá bom? Então, no mais, né? Para você que não é aluno da UVP, é isso, vai rebalanceando de acordo com aquilo que você já tinha planejado, faça os seus investimentos de maneira organizada, não sai se emocionando também, não vai vender casa, sei lá o quê, para pegar a crise porque você não sabe se ela tá no começo ou tá no final. Todo o fundo sempre pode ter um alçapão e cair ainda mais, então toma cuidado. Não aconteceu basicamente nada no Brasil, quando você está olhando até agora em números, a gente está bem tranquilo ainda. Então vai segurando, aos poucos eu vou voltando aqui, a gente vai conversando um pouco mais, tá bom? Beijão para vocês, até o próximo vídeo.